Vamos falar de Vasco. Enfim, o Vasco acertou com um novo diretor de futebol. E olha, o cara praticamente trabalhava já aqui na China, posso dizer, já que ele era do Cruzeiro. Vamos falar sobre esse novo diretor. Vamos falar também. O Ramon já sai, é um provável time de jogo de sábado, às 4 da tarde, em São Januário, contra o Criciúma. Vamos falar também, ontem saiu uma matéria que a gente acabou não comentando, do Pedrinho. Saiu uma matéria no Globo Esporte, uma dívida de 200 milhões a mais dessas dívidas ocultas que a associação tem que arcar. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo! E sábado a bola rola. E como rola em São Januário, ainda estamos na espera da CBF, se estaremos lá, né? Vasco e Criciúma, mais uma rodada do Campeonato do Brasil, checando um e-mail aqui se a CBF deu algum parecer sobre sábado, mas até agora nada. Então estamos na espera para ver se a gente estará ou não. Sempre o São Januário é um problema, né? Já que lá é pequeno e tem que vir os setoristas do clube visitante também. Então estamos no aguardo. Bom, enfim, depois de quase 2 meses sem o diretor de futebol, o Vasco anunciou a contratação do Pedro Martins, que era diretor de futebol do Cruzeiro, e agora será um novo diretor de futebol que veio para substituir o Alexandre Matos, demitido. E há uma polêmica em relação à contratação do profissional, já que o torcedor do Cruzeiro está muito chateado, muito magoado com ele. Mas a gente inclusive vai ouvir o Rafa, né, que é do canal Mundo Azul. Mas antes, vamos dar uns dois lados aqui, que até antes do Cruzeiro perder o título da Copa do Brasil aí, no Campeonato Mineiro, a torcida estava de lua de mel com ele aí, ó. E após a perda do título para o Cruzeiro, ele virou de mal a pior. Então, inclusive a torcida do Cruzeiro no X está fazendo festa, falando obrigado, Vasco, por ter tirado o Pedro Martins lá. Entramos em contato com o Pedro Martins até o fechamento desse vídeo. O profissional não respondeu o canal Vasco Velocidade, mas o espaço está aberto. Assim, quando ele responder, se é que ele vai responder, vamos colocar o vídeo dele falando sobre essa chegada ao Gigante da Colina. Ainda será oficializado pelo Departamento de Comunicação do Vasco a chegada do Pedro Martins, que pesou a favor dele, segundo o André Zec, que deu um furo em primeira mão da contratação do diretor de futebol. O fato da temporada passada, o Cruzeiro ter feito um investimento menor que a do Vasco e ainda assim terminou a competição na frente do Vasco, inclusive se classificando para a Sul-Americana. O Vasco gastou 120 milhões no ano passado, com o Paulo Braga se brigou até a última rodada para não cair. E o Cruzeiro se levou antes e se classificou para a Sul-Americana.
E teria sido isso que pesou a favor do profissional. Bom, e você vê que durou quase 3 meses para a contratação desse profissional, depois que o Alexandre Matos saiu. A SAF rodou pelo mundo inteiro atrás desse profissional, inclusive tinha português que poderia ser o novo diretor de futebol, que estava até na frente. E acabaram contratando um cara que estava aqui, porque eles poderiam ter fechado com um simples telefonema. É aquele processo demorado da SAF para tomar uma decisão. E além dos argumentos que o Zé citou, podemos dizer que, além disso, o Pedro Martins é um cara que já tem experiência com a SAF, está no Cruzeiro desde quando a Celeste Mineira plantou a SAF lá. Bom, e vou deixar aqui as falas do Rafa, né? Do Rafa Garcia, do Mundo Azul, que ele vai falar o que ele acha dessa saída do Alexandre Matos. Aí estou com o Alexandre Matos na cabeça do Pedro Martins no Cruzeiro. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, eu sou o Rafa do canal Mundo Azul Cruzeiro. Estou aqui a pedido do nosso amigo Thiago, do canal Vasco e Velocidade, para falar um pouco sobre o Pedro Martins, né, o novo diretor de futebol do Vasco e ex-diretor de futebol do Cruzeiro, né? Bom, é uma longa história, né? Pedro Martins chega no Cruzeiro logo no início da SAF, poucos dias depois, vindo da Ferroviária, passou pela Ferroviária de São Paulo, estava na Federação Paulista de Futebol e até então não tinha dirigido o departamento de futebol de nenhum clube da grandeza do Cruzeiro, né? Uma torcida enorme, nada, né? Bom, vem em primeiro momento com muitas desconfianças, mas vem com essa filosofia da SAF, né? De gestão, de processos, de pessoas, né? Diferente daquela gestão que teoricamente seria baseada em resultado, né? Embora toda gestão de futebol ela acaba sendo baseada em resultado, mas não aquela imediatista, né? Vamos dizer dessa forma. Então ele chega dessa forma, dizendo que ia modernizar, né, os processos do departamento de futebol do Cruzeiro. Monta aquele time vencedor, né, da Série B em 2022, embora nunca mandou no departamento de futebol do Cruzeiro, que quem sempre mandou foi o senhor ex-zagueiro Paulo André. Né? De fato, quem manda no futebol do Cruzeiro e quem continuará mandando sempre foi o Paulo André. Ele não mandava. Isso é claro, para toda a torcida do Cruzeiro sabe disso. Então, ele traz o Pessolano, e aí aquele trabalho muito bom, né, do Pessolano, um time que deu liga, um time que entregava muito, muita raça, muita entrega, e foi campeão aí, com larga vantagem, né? Em agosto o Cruzeiro já era campeão. Aquele campeonato terminou mais cedo um pouco por causa da Copa do Mundo. Bom, ele sempre irritou muito o torcedor do Cruzeiro, sempre teve uma relação ruim com a torcida, não só ele, como a diretoria da SAF em geral, né? Porque não gostam de dar explicações, não gostam de ser muito questionados, não gostam de ser muito cobrados. E o Pedro sempre foi a cara dessa relação ruim, né? Ele que sempre dava a cara para dar uma entrevista, para falar alguma coisa. Entrevistas muito irritantes também. O torcedor do Vasco vai ter a partir de hoje a oportunidade de ver entrevistas extremamente irritantes, onde ele não responde absolutamente nada. Se não der na primeira, na segunda vocês vão perceber, né? Ele não responde absolutamente nada, nenhuma pergunta, nem devia ser entrevista. Ele simplesmente desvia o foco da pergunta e diz o que ele quer. Então, na verdade, são pronunciamentos. As entrevistas do Pedro Martins são, na verdade, pronunciamentos onde ele diz o que quer. Bom, e aí começam as dificuldades, né? Começam as dificuldades. O time lutou muito, né, no ano passado, na Série A. E em momento algum, o Pedro veio a fazer uma autocrítica do seu trabalho. O Cruzeiro troca de treinador nesse período, né, do início do ano para cá, 6 vezes, né? Passa por Pepa, passa por Zé,
passa por Seabra barra Autuori, aí passa por Lacamon, aí agora, né, volta com Seabra. Decisões essas que a gente não sabe ao certo se são do Pedro. No Cruzeiro isso não é público, ninguém sabe ao certo de quem são as decisões. Bom, a gente sabe que ele conduz esses processos, né? Esses processos de seleção são conduzidos por ele coloca em sua última entrevista, né, depois do trabalho ruim do Lacamon, ele foi questionado e mais uma vez, né, em uma entrevista patética, assim, das piores que eu já vi, uma das entrevistas realmente muito ruim. Procurem aí a última entrevista dele como diretor de futebol do Cruzeiro, mas muito ruim mesmo. Ele não faz autocrítica, ele é perguntado, bastante pressionado pelos repórteres, não faz autocrítica e diz que os processos estavam corretos, né? Bom, se os processos estavam corretos, por que 6 trocas de treinador? Né? Por que resultados pífios em campo? Por que trazendo jogadores? Trouxe jogadores que sem qualidade nenhuma. Tem acertos? Tem acertos sim, mas os erros são erros assim muito gritantes. São jogadores que não têm a menor condição. Palácios, Neres e outros que já vieram, já saíram também. O rapaz lá que veio do Grêmio, o Fernando Henrique. Jogadores sem nenhuma condição de jogar pelo Cruzeiro. Mas nenhuma, visivelmente nenhuma. Do Dourado. O Gilberto eu não vou dizer porque o Gilberto muita gente acreditava, mas o Henrique Dourado todo mundo sabia que já era. Então todas essas decisões, responsabilidade do departamento dele, embora a grande parte da torcida sabe que ele não manda. E é isso, né? O que eu tenho para falar. Tem pouca coisa assim concreta, porque ninguém sabe ao certo quem manda, quem não manda, até onde ele mandava. Não, o que se sabe é que ele conduzia, isso é certo, que ele conduzia esses processos do departamento de futebol do Cruzeiro, processos esses que não vêm dando muito certo. Talvez o trabalho de maior destaque da carreira dele seja a Série B de 2022, com o Pessolano e aquele time que encaixou bastante, né? É isso, tem para falar. Acho que é um resumo da história dele aí no Cruzeiro, uma relação não muito legal com a torcida, mas toda a diretoria do Cruzeiro também. É isso, beleza? Valeu demais, pessoal, tamo junto, valeu. Bom, a visão do grande Rafa, obrigado ao Rafa por dar um pouquinho do seu valioso tempo, dizendo a sua visão do período do Pedro Martins no Cruzeiro. Agora é aguardar. O Pedro Martins inicialmente vai assumir uma equipe que não foi formada por ele, não foi jogadores contratados por ele, mas terá os desafios já da janela do meio do ano, né, que será a janela internacional. Vamos ver se ele vai conseguir aí trazer jogadores que agreguem o esquema do Ramon Dias. Tudo leva a crer que essa demora da SAF em contratar um novo diretor de futebol, eles queriam apenas um profissional submisso a ela. A dona Sete só quer alguém submisso a ela. Tanto é que o Paulo Brás, o Alexandre Matos, todos eles saíram reclamando de falta de autonomia. Mas vamos aguardar como que será esses capítulos do Pedro Martins no Vasco. E esperamos que, inclusive, o Departamento de Comunicação do Vasco faça uma coletiva um dia e horário que a gente possa estar lá, para a gente que também poder fazer perguntas ao Pedro Martins. Mas, de qualquer forma, eu já entrei em contato com ele, o espaço está aberto, se ele quiser se comunicar aqui no Vasco Velocidade. E o técnico Ramon Dias, que já começa a esboçar o time que irá a campo sábado contra o Criciúma pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. São até agora uma vitória e 2 derrotas. O Vasco tenta aí vencer para ter pelo menos 50% de aproveitamento nesse início brasileiro. E Mendel que voltou a treinar ontem, depois de ir ao Chile visitar a sua mãe, que estava com problemas de saúde.
retornou ao Chile e começou a treinar. E eles, como eles perderam um longo período de treinamento, a tendência é que eles fiquem, tanto o francês quanto o chileno, fiquem no banco de reservas. E por isso mesmo a tendência é que o time seja o mesmo que vem jogando, até que tem uma briga no meio-campo, né? Que o Hugo Moura, que deu assistência para o gol do Bahia na derrota para o Fluminense, pode ser que ganhe uma chance no time titular no lugar do Safuz. Mas o resto é o que o torcedor vem conhecendo. O time do Vasco, provável, o time do Vasco contra o Criciúma. O Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Pinto. Hugo Moura ou Safosa, Matheus Cucão e Rossi. David Vigeste deverão ser esses 11 que iniciaram jogando no sábado em São Januário. Mas vamos aguardar que terá mais um dia de treinamento ainda antes da bola rolar lá em São Januário. Bom, e voltando ao Pedro Martins, ele que, como eu mencionei, estava no Cruzeiro desde a implantação da SAF em 2022, as contratações mais caras dele até sair da Seleção Mineira foram o Wesley junto ao Palmeiras por 3 milhões de euros, Arthur Gomes junto ao Sport por 3 milhões de euros, João que era do Pumas por 1 milhão de euros, o Lucas Romero que junto ao Leão com 900 mil euros, o Lucas Oliveira junto ao Atlético Goianiense por 750 mil euros, o Matheus Davon junto ao Corinthians por 650 mil euros, e o Wesley Gasolina junto ao Juventus B por 350 mil euros, o Neto Moura junto ao Mirassol 270 mil euros, o Ian Lucas junto ao Ferroviária por 200 mil euros, o Edu, né, que foi artilheiro da Série B no ano que tanto o Vasco quanto o Cruzeiro subiram, por 190 mil euros. O Pedro Martins montou um time que foi campeão da Série B no 2022, que foi até campeão do pé nas costas da Série B. Mas depois dali, no ano passado, que foi primeiro ano da volta do Cruzeiro e do Vasco para a Série A, o Cruzeiro terminou na frente, como eu mencionei, e o Vasco não venceu o Cruzeiro ano passado, perdeu em casa em São Januário, empatou em 2-2 lá no Mineirão. Foram os investimentos feitos lá pelo Pedro Martins, que a torcida do Cruzeiro acha que ele não gastou bem, não fez bons investimentos para a melhoria do time lá na Tocada Raposa. Bom, e vamos concluir o nosso boa noite, né, falando sobre uma entrevista que o Pedro Martins fez, né, ao Forte Futebol Clube, que ele fala sobre formação de uma equipe, né, a política de contratação, modelo de jogo, o DNA futebolístico. Veja aí. Eu sempre me encantei assim por projetos que têm uma característica e uma cultura bem estabelecida, assim, sabe? Eu acho que isso faz com que você desenvolva diferencial competitivo. Então, por exemplo, eu estudei durante muito tempo o Athletic Bilbao, né? Que obviamente tem um impacto da cultura local,
Mas, pô, o que eles desenvolvem de atleta, o modelo de desenvolvimento de atleta, a cultura estabelecida com relação à lógica de contratação de treinador e de jogador, eu acho que é isso que faz com que eles sejam extremamente competitivos, mesmo com as limitações que existem. E agora, por exemplo, o que o Brighton está fazendo na Inglaterra é extremamente interessante também. Todo clube que toma uma decisão de se posicionar na indústria e fala, cara, eu estou abrindo mão de todo o resto e eu vou focar nisso aqui, me interessa. Eu estou falando dos underdogs, né? Dos que têm menos dinheiro que os outros e que conseguem apresentar uma performance superior à tua capacidade financeira. E esses dois me chamam muito a atenção. Eu gosto muito de entender o processo de tomada de decisão deles com relação à escolha de tudo. Jogador, treinador, formação de atletas, né? Porque eu acho que é uma diretriz que tem um impacto direto na cadeia, né? Mas eu acho que o futebol mundial está se desenvolvendo tanto que dá hoje aí para levantar diversos outros clubes que estão escolhendo esse caminho para que eles consigam ser competitivos. E esse é um debate de estratégia, cara. E eu acho que é uma coisa que no futebol a gente fala muito pouco. Qual que é a tua estratégia? Qual que é o caminho que você quer seguir? O que você quer para a tua vida? Não pode ser só ganhar. Porque ganhar só ganha um. Não dá para o ano que vem a gente ter 19 perdedores no Campeonato Brasileiro. Tem que ser mais divertido que isso, senão o futebol fica chato, cara. Então, na minha visão, ou a gente começa a falar sobre estratégia e escolher caminhos, e aqui no Cruzeiro a gente está escolhendo alguns caminhos, porque aí a gente vai começar a debater sobre isso. Como que você quer formar jogador? Qual que é o teu perfil de jogador que você quer formar? Que tipo de jogo que você quer jogar? Que tipo de jogador que você vai contratar? Sabe assim, isso sim é divertido. É isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, né, que a gente vai falar mais sobre Vasco. Ainda hoje vamos fazer outro vídeo sobre Fórmula 1. E depois de boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.